Você já trancou a porta de casa, caminhou alguns passos e depois se perguntou: será que eu tranquei a porta direito? Você volta, confere, vê que a porta está trancada, mas logo que se afasta, vem de novo aquela dúvida: será que realmente está fechada? Existem pessoas vivendo a salvação desta maneira. Elas já entregaram a vida a Cristo, já confessaram seus pecados, já pediram perdão, mas depois de algum erro fazem tudo novamente porque imaginam que a oração anterior perdeu a validade. Eu conheço pessoas que já aceitaram Jesus 10, 15, 20, 50 vezes. Mas isso não porque elas rejeitaram Jesus, mas porque elas têm medo que Cristo as tenha rejeitado devido a algum dos seus erros. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja essa pessoa e pense assim: será que eu orei direito? Será que o meu arrependimento foi verdadeiro? E se eu morrer com algum pecado que eu esqueci de confessar? E se Deus tiver desistido de mim? A pergunta desse vídeo é: por que uma pessoa que deseja seguir a Jesus pode continuar com tanto medo de não ser salva? Em alguns casos, esse medo nasce de uma consciência que precisa ser confrontada. Mas em outros casos, foi produzido pela maneira como ela recebeu o Evangelho. Ela não aprendeu a descansar em Cristo. Ela aprendeu a viver em avaliação constante. Muita gente aprendeu a imaginar Deus como um gerente de uma empresa, onde durante um mês o seu desempenho é analisado. Se você orou, se você leu a Bíblia, se você foi à igreja e conseguiu evitar alguns pecados, e assim você recebe a avaliação positiva, uma estrelinha no seu currículo. Mas se falhou, se ficou irritado, se caiu em alguma tentação ou passou alguns dias sem orar, você imagina que foi demitido da família de Deus. A salvação, portanto, passa a funcionar como um contrato que precisa ser renovado diariamente. Quem vive assim nunca descansa. Nos dias bons se sente salvo. Nos dias ruins, acredita que Deus apagou o seu nome do livro da vida. O problema é que, se a permanência da sua salvação depende do seu desempenho, a base já não está na obra de Cristo. Parte dela foi transferida para você. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está falando para pessoas que, segundo ele falou em versículos anteriores, que estavam mortas nos seus delitos e pecados. E uma pessoa morta não consegue ajudar na sua ressurreição. Pelo contrário, ela precisa de ajuda para ser vivificada. Por isso a salvação começa na graça de Deus e não na capacidade humana de apresentar um currículo religioso diante de Deus que seja aceitável. As boas obras vão aparecer lá no verso 10. Mas elas fazem parte da caminhada para a qual nós fomos criados. Ou seja, nós fomos criados para as boas obras. Mas elas aparecem depois da salvação, não como preço para alcançar a salvação. Mas esse assunto é tema para um outro vídeo. A Bíblia não trata a segurança da salvação como uma arrogância proibida. A primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome de Jesus, para que saibam que têm a vida eterna. Não é que terão a vida eterna, é que têm a vida eterna. Observe um detalhe: João não escreveu assim, para que imagine que tem a vida eterna. Também ele não disse para que descubram somente depois da morte que vocês têm a vida eterna. Ele escreveu para que aqueles que creem no Filho de Deus saibam que têm a vida eterna. E os versos anteriores, ele explica onde está essa vida eterna. Ele diz assim: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida eterna. Então a segurança da salvação não começa quando você consegue provar que nunca falhou. Ela começa em Jesus. João confronta o pecado durante toda a carta. Ele não oferece uma autorização para viver de qualquer maneira. Mas ele também não escreve para manter o cristão em pânico. O objetivo é confrontar as falsas certezas e ao mesmo tempo fortalecer a fé de quem está em Cristo. E agora eu quero mostrar que existem dois extremos perigosos quando falamos sobre a segurança da salvação. No primeiro, a pessoa fez uma oração em algum momento da vida e passou a tratar aquilo como uma vacina espiritual. Ela não deseja seguir a Jesus. Ela não se importa com o pecado e não demonstra arrependimento. Mesmo assim, ela diz: eu levantei a mão em um culto quando eu tinha 15, 16 anos, então está tudo resolvido. Eu sou uma pessoa salva. Jesus confrontou essa falsa segurança em Mateus capítulo 7, verso 21, quando diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Pronunciar o nome de Jesus não significa confiar nele. Mas existe um segundo extremo. A pessoa ama Jesus Cristo, luta contra o pecado, confessa quando cai e deseja obedecer. Porém, interpreta cada tropeço como uma prova de que perdeu a salvação. Ela cai e logo conclui: não sou mais filha de Deus. Imagine uma criança aprendendo a andar. Quando ela tropeça, ela deixa de ser filha? Não, né? O que é que ela precisa? Ela precisa ser levantada, se ter ferimento, limpar os ferimentos, corrigir, ensinar e ela continuar a caminhar. O apóstolo João também escreve na sua primeira carta: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. João inclui a si própria de se dissermos. Logo depois do verso 9 ele afirma: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Perceba que João não apresenta uma comunidade de pessoas que não pecam mais. Ele apresenta pessoas que não podem mais fazer as pazes com o pecado. A existência de uma luta não prova automaticamente que não existe vida espiritual. Em muitos casos, a indiferença é mais preocupante que a própria batalha espiritual. Também nós precisamos distinguir convicção de condenação. A convicção aponta para algo concreto. Você mentiu? Confesse. Procure quem foi ferido. Abandone esse comportamento. Já a condenação costuma ser vaga e destrutiva. Ela diz: você é uma fraude. Deus cansou de você. Não existe mais esperança em você. A convicção nos chama ao arrependimento. A condenação nos manda fugir de Deus. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8 o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo aparece depois de Paulo descrever no capítulo 7 o conflito de alguém que reconhece o pecado e percebe a sua própria incapacidade. E a resposta para esse conflito não foi fingir que o pecado não importa. Também não foi mandar o pecador permanecer debaixo da condenação. Paulo aponta para Cristo. Quando o medo surgir, se pergunte: existe um pecado específico que eu preciso confessar e abandonar? Se existe, não procure uma desculpa religiosa. Arrependa-se. Mas se você já confessou e continua ouvindo apenas a acusação de que Deus não quer mais você, volte para aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Algumas pessoas acreditam que a fé verdadeira nunca sente medo. Então, quando a dúvida aparece, elas concluem: se eu realmente tivesse fé, eu não estava passando por isso. Agora veja o Evangelho de Marcos no capítulo 9, quando um pai levou o seu filho até Jesus. Aquele homem já havia visto os discípulos de Jesus fracassarem na tentativa de ajudar o seu menino. Ele estava cansado, estava ferido, estava confuso. Quando Jesus confrontou sobre a sua fé, o homem respondeu: eu creio, Senhor. Ajude-me na minha falta de fé. Perceba aqui a aparente contradição. Ele disse: eu creio e tenho falta de fé. Duas frases saíram da mesma boca. Agora, um detalhe: Jesus não mandou aquele homem voltar quando tivesse uma fé sem qualquer tremor. Jesus acolheu o pedido daquele homem que cria, mas reconhecia a sua fragilidade. Fé não significa nunca ter medo. A questão é para onde é que você corre quando o medo aparece. Você corre para Cristo ou tenta produzir uma sensação religiosa suficientemente forte para se convencer? O fato é que existem dias que você sentirá paz e em outros as suas emoções estarão agitadas. No entanto, a obra de Cristo continua intacta. Ela não é refeita conforme o estado do seu coração naquela manhã. Quando surgir o medo de não ser salvo, não transforma a oração de conversão em uma forma que precisa ser repetida até você sentir alguma coisa. Faça perguntas mais honestas do tipo: em quem eu estou depositando a minha esperança? Na obra de Cristo ou no meu desempenho? Eu estou lutando contra o pecado ou procurando uma justificativa para continuar no pecado? Existe algo que eu preciso confessar, reparar e até abandonar? Esse medo que estou sentindo surgiu da palavra de Deus ou das ameaças religiosas que eu ouvi? Alguns pregadores mantêm as pessoas inseguras porque pessoas inseguras são mais fáceis de controlar. Se você acredita que pode perder a salvação toda vez que desagrada a um líder, o líder passa a ocupar o lugar que pertence a Jesus. O pastor, ele pode ensinar, ele pode aconselhar, ele pode corrigir, ele pode caminhar com você, mas nenhum líder religioso morreu na cruz por você. Nenhuma igreja é proprietária da graça de Deus. Nenhum pastor, nenhum pregador tem uma borracha
para apagar o seu nome da vida só porque você fez uma pergunta ou não concordou com o posicionamento dele. Sua segurança precisa estar em Cristo. Talvez você tenha chegado nesse vídeo porque está cansado de viver entre a fé e o pânico. Nos dias bons, você acredita que Deus ama você. Nos dias ruins, você imagina que foi abandonado por Deus. Mas eu não quero que você use esse vídeo para produzir uma certeza artificial. Examine onde a sua esperança está depositada. Se a sua segurança está apenas na tradição religiosa, num cargo, no batismo ou numa oração repetida várias vezes, essa base precisa ser confrontada. Mas se você está confiando em Cristo, confessando os seus pecados e desejando caminhar com Ele, não tente completar com medo aquilo que Jesus realizou na cruz. Eu preparei um guia com o título Eu Sou Salvo para as pessoas que vivem atormentadas com essa pergunta. Esse material ele não oferece uma frase mágica, nem uma autorização para você viver de qualquer maneira. Ele conduz cada dúvida para a luz das Escrituras e inclui um plano de 7 dias com o tema Descansando na Salvação. Quem está assistindo no YouTube, o link está na descrição fixado aqui abaixo. Para quem está no Instagram ou no TikTok, está no link da Bíblia. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você aprendeu a descansar em Cristo ou passou a vida tentando atingir uma pontuação religiosa suficiente para ser aceito por Deus? Conte aqui nos comentários, mas faça isso com respeito, porque existem pessoas que vão ler e que elas carregam esse medo há muitos anos. Será que eu sou salvo? No próximo vídeo nós vamos falar do tema Salvação não começa no seu desempenho.